E aí, gente, esse vídeo era pra ser o meu vídeo de leituras de abril, só que aí eu reparei que nesse mês de abril eu li muito pouco. Assim, pouco se eu for parar pra pensar nos meus padrões de leitura de antigamente. Inclusive, eu fui ver, eu descobri que em abril do ano passado eu li 15 livros. E foram livros, assim, até grandes, assim, teve 2 calhamaços no meio e tudo mais. E em abril de 2022, estou aqui pra dizer que eu li apenas 6 livros, só que desses 6 livros foram 2 graphic novels, ou seja, eu li 4 livros e foram 4 livros assim, nenhum deles com mais de 300 páginas. E isso é uma diferença bem grande no meu ritmo de leitura. E eu fiquei pensando sobre isso, porque recentemente eu vi que tá muitas pessoas também comentando sobre isso, sobre ter cansado de ler, ou sobre não estar mais conseguindo ler tanto quanto lia antes. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso. Esse vídeo não tem roteiro nenhum, eu só quis ligar a câmera e falar os meus pensamentos sobre esse assunto e sobre o porquê de eu talvez estar lendo menos e que ao mesmo tempo também tá tudo bem eu estar lendo menos. Muita gente começou a me acompanhar aqui no YouTube, assim, ao mesmo tempo, numa época que eu tava lendo muito mesmo. Eu lembro que a maioria dos comentários que eu recebi era tipo, ai, como você consegue ler tanto, como você consegue ler tanto. E uma coisa que é interessante lembrar, caso alguém não saiba, eu comecei o canal no meio da pandemia, então o canal meio que aconteceu no meio da pandemia. Eu voltei a ler também de verdade, assim, durante a pandemia. E eu lia muito, Tenho meses que eu lia, sei lá, 20 livros. E era um ritmo de leitura, assim, que eu realmente não consigo mais dar conta hoje em dia. E, obviamente, a vida voltou ao normal. Felizmente, a pandemia foi controlada e a gente tá podendo voltar a fazer coisas que a gente não estava podendo fazer naquela época, e as pessoas estão voltando a ter outras responsabilidades, inclusive eu. E para vocês terem uma noção, hoje é dia 8 de maio, eu li 22 livros até agora, no ano de 2022. E em 2021, só no mês de abril, eu tinha lido 15 livros. Então, assim, galera, a diferença é muito grande. Eu lia muito mais antes, e isso não é novidade para ninguém, mas além de eu estar no meio de uma pandemia, cumprindo uma quarentena, então eu não saía de casa pra basicamente nada. Eu não tava também tendo aula da faculdade e eu não tava tendo outras obrigações que a vida presencial agora exige de mim. Então, obviamente, eu tava lendo mais. E eu não acho que só isso. Eu acho que o fato de eu estar, assim, preso em casa também me fazia querer ler mais. E eu tinha mais vontade também, não só vontade, mas eu conseguia ler muitos mais livros. Porque hoje em dia não é como se eu não tivesse mais só tempo suficiente. Porque eu acredito que, conhecendo minha rotina, eu conseguiria, se eu quisesse, ler mais do que eu li, por exemplo, esse mês e do que eu li nos outros meses. Só que eu tô numa fase que eu não tô mais conseguindo ler com a mesma intensidade que eu lia antes. Antes eu tava nessa fase que eu, eu ficava obcecado, pegava os livros e lia, assim, um livro por dia. E basicamente tudo que eu tinha pra fazer no meu tempo livre, ou qualquer oportunidade que eu tinha de fazer alguma coisa, eu ia ler. E eu não tô mais fazendo isso. Eu acho que eu tô num momento que eu também tô gostando de fazer outras coisas. E que quando eu tô com tempo livre, não é sempre que eu tô a fim de ler. E também depois que ler virou um trabalho pra mim, ficou mais difícil de ler. Porque, já era um trabalho antes, mas é interessante porque quando eu comecei o canal e comecei a postar os vídeos e ler bastante, mesmo já tendo feito ali uma publi aqui e ali, já tendo tirado um dinheiro também, no começo eu não levava tão a sério, porque eu também não achava que teria como levar 100% a sério e tirar meu sustento totalmente disso. E eu acho que agora virou uma relação muito diferente com isso, porque eu tô trabalhando só com isso, eu tô tirando todo o meu sustento disso, de trabalhar com a internet e de, obviamente, consequentemente, trabalhar com livros. E eu acho que isso me deixa numa posição que antes eu encarava livros mais como um lazer. Era quase 100% do tempo como um lazer. Eu pegava esse lazer e transformava em vídeos pro canal. E agora não é só isso. Meio que livros são meu trabalho. Então, mesmo quando eu não tô a fim de ler, eu tenho que ler. Ou às vezes eu não tô a fim de ler aquele determinado livro, mas eu leio porque é um livro que vai render algum tipo de conteúdo, que foi, no caso, um dos livros que eu li, inclusive, no mês de abril, né? Que foi esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, para aquele vídeo dos livros de autoajuda. Então, acho que esses fatores acabam afetando meu ritmo de leitura de atualmente e o fato de eu não estar lendo tanto. E até virou meme lá nas lives, o pessoal falando que eu não leio mais nada. E é engraçado porque antes o meme era nossa, o Lucas lê muito. O Lucas, o maior leitor do Brasil. E agora eu sou, o inimigo dos livros. Isso não é uma coisa que me aflige tanto. Tem dias que eu fico meio, agoniado com o fato de eu pegar um livro pra ler e eu não conseguir me concentrar nele e ler, 100, 150 páginas de uma vez, como eu lia antes, e só conseguir, ler 2 capítulos e depois já ficar cansado querendo fazer outra coisa. E eu percebi também que eu venho tendo mais dificuldade de me prender a histórias. Eu não sei se o problema tá nos livros que eu tô escolhendo também, porque mesmo os livros que eu
eu favoritei, por exemplo, Tudo é Rio, foi um livro que eu fiquei muito viciado na leitura e foi um livro que eu amei muito, favoritei, panfletei pra geral, mas eu tenho certeza que se fosse o Lucas de 2021 lendo esse livro, eu teria lido em um dia. Mas eu não li em um dia, eu li acho que, sei lá, uma semana, ou até mais um pouquinho que isso. E, sei lá, gente, eu acho que também tá tudo bem. Eu tô começando a entender que o mundo mudou muito e que não dá pra gente levar como padrão uma vida que a gente levava com relação a hábitos que a gente tinha no meio de uma pandemia, porque, querendo ou não, era uma situação incomum. Felizmente, a gente não precisou continuar vivendo como se essa fosse a situação normal da nossa vida, a questão da pandemia e de ficar de quarentena em casa. E a gente voltou a viver, tá voltando aos poucos, no caso, a viver como a gente vivia antes. E eu acho que muita gente, inclusive eu, relacionada à leitura, ficou nessa de, tipo, meio que, entre aspas, esqueceu que uma hora a pandemia iria acabar e que a gente não ia mais ter, não só ao mesmo tempo, mas também talvez a mesma vontade de ler quanto a gente tinha e ler com o mesmo afinco que a gente tinha. Recentemente até começaram a falar sobre o fim das book redes por causa da galera do TikTok também, né? Porque durante a pandemia surgiram muitos novos criadores de conteúdo de livros. Acho que do geral mesmo, mas de livros também foram muitos. Não só aqui no YouTube, mas lá no TikTok também foi muita gente. E a mesma coisa que eu falei. Essas pessoas estão voltando a ter outras responsabilidades, estão voltando a trabalhar presencialmente, estão voltando a ter aulas da faculdade, da escola, enfim. E não é como se todo mundo ainda pudesse dedicar o mesmo tempo que dedicava tanto para a leitura quanto para a criação de conteúdo sobre livros. Principalmente para as pessoas que não trabalham exclusivamente só com isso e levam isso como mais um hobby. No meu caso, eu tenho que achar um equilíbrio, é um pouco mais complicado, porque eu tenho que achar um equilíbrio do sentido de que esse é o meu trabalho agora e eu quero que continue sendo. Então, é por isso também que vocês estão vendo outros tipos de vídeo aqui no canal, que não são vídeos só sobre livros. Eu tô tentando postar outros tipos de conteúdo que ainda possam, eu espero, fazer com que eu continue trabalhando com a internet, mas que não seja necessariamente sobre livros, porque nessa fase da minha vida que eu tô, se eu fosse postar vídeos exclusivamente sobre livros, eu ia enlouquecer. Eu também tô fazendo faculdade e a faculdade tá tomando muito, muito do meu tempo. Aí fora a faculdade tem as questões também de que eu moro sozinho, então eu tenho que fazer tudo pra poder, né, coisas básicas de uma vida. Às vezes bate uma crise existencialzinha que eu fico tipo, putz, e agora? Porque eu também tenho plena consciência que quando eu posto um vídeo sobre livros, geralmente ele tem muito, muito mais visualização do que um vídeo que eu posto que não é sobre livros. E eu também tô tentando explorar novos formatos, como o vídeo que eu postei sobre o mangá de Solanin, né, que é um vídeo sobre livros, querendo ou não. Eu tô indicando a leitura pra vocês, mas só por ser um formato diferente, eu tenho certeza que muita gente não clicou. Porque o rendimento, assim, do vídeo não foi dos melhores do que seria se fosse um vídeo, sei lá, lendo os livros favoritos de tal famoso. Que, inclusive, aproveitando aqui, é um tipo de vídeo que eu ainda quero continuar fazendo. Eu já tenho aí alguns em mente. Tenho vários vídeos programados pra postar que são sobre livros, que são assim, necessitam que eu leia livros, mas aí, como eu já falei aqui, eu preciso que vocês sejam um pouco mais pacientes, porque não estou lendo no mesmo ritmo de leitura. Eu vou ficar de férias, provavelmente no final dessa semana, e aí eu tô ansioso pra ver como vai ser minha rotina de leitura agora que eu vou ficar de férias da faculdade, porque como a faculdade também tá tomando muito meu tempo, talvez a questão de eu não estar conseguindo mais ler tanto quanto antes e ficar animado com a leitura tanto quanto antes, seja porque eu também tô muito cansado e porque a minha faculdade é de humanas, então eu tô sempre lendo outras coisas. E aí eu quero ver como vai ser, se vai continuar assim, ou se vai aumentar um pouco meu ritmo de leitura, não só por ter mais tempo, mas por ter mais vontade também. Eu acho que é doido parar pra pensar que a gente fica se cobrando uma coisa que era pra ser uma coisa que faz bem pra gente. Porque eu vejo muita gente se cobrando por isso. Tipo, no meu caso, eu ainda acho um pouco mais aceitável, entre aspas, quando eu me cobro sobre isso, porque como eu falei pra vocês, querendo ou não, eu trabalho com isso. Então, eu me cobro pra ler e eu fico, tipo, eu não posso só largar de mão. E tem que existir, tipo, uma organização, uma disciplina pros vídeos de livros que eu quero postar também. Porque apesar de ter muita gente que assiste meus vídeos que não são só sobre livros, eu sei que também é um tipo de vídeo que atrai pessoas novas pro canal e que me ajuda a ter o engajamento que eu preciso também, né? Pra o canal continuar crescendo e tudo mais, e eu poder continuar trabalhando com isso, que é o que eu mais quero. Eu fico vendo as pessoas que mandam lá nas minhas caixinhas de perguntas do Instagram ou comentam em live que estão tristes ou que estão se sentindo culpadas porque não estão conseguindo mais ler quanto antes e que tipo, faz uma semana que eu não pego no livro, ou se não, nossa, esse mês eu só li um livro. E gente, calma, tá tudo bem, tipo assim, a gente já faz parte de uma parcela muito pequena do Brasil, que é uma galera que gosta de ler, porque vocês sabem que o Brasil não é referência quanto à leitura, no sentido de ter muitas pessoas do país que leem. Então só o fato de você estar lendo, eu acho que já é um motivo pra você ficar contente. E não é porque você não leu um livro há mais de um mês ou há mais de uma semana que você deixou de ser leitor. Eu acho que você gostar de ler ainda, e você ter interesse de ler livros novos, e você está constantemente falando sobre livros também, ou acompanhando pessoas que falam sobre livros,
e mesmo que não sejam sobre leituras atuais, falando sobre livros antigos, você ainda é uma pessoa que lê, você ainda é um leitor, uma leitora. E eu acho que a galera fica muito surtada com isso de ficar comparando a quantidade de leituras que lê antes com a quantidade de leituras que lê agora e com a das outras pessoas também, acaba não aproveitando. Porque eu tô falando agora diretamente pra quem não trabalha com isso, porque vocês têm que levar a leitura como uma forma de entretenimento. Porque leitura traz conhecimento também, mas também é uma forma de lazer. E é uma coisa que tem que ser prazerosa, principalmente falando das leituras de entretenimento e não de leituras acadêmicas e tudo mais. Então eu acho que tá tudo bem se você tá lendo menos. Eu acho que tá todo mundo lendo menos. E talvez também quando a gente voltar a se acostumar, porque querendo ou não, o mundo começou a voltar ao normal agora. Vai levar um tempinho pra gente se acostumar com tudo isso. Tem algumas coisas que nem voltaram presencialmente ainda, como é o meu caso da minha faculdade. E isso, quando voltar, também já vai ser outra mudança na minha vida. Então talvez, quando a gente se reacostumar com as coisas voltando ao normal e com a vida sem uma pandemia e sem uma quarentena, a gente também volte a encontrar um ritmo de leitura melhor e volte a ler mais. E também, se não voltar, tá tudo bem, sabe? Tipo, eu acho que é entender que o período de pandemia, no sentido de leituras, pode ter sido, assim, bom, entre aspas, pra muita gente. Porque, lia muito, passava os dias lendo e foi uma coisa que ajudou muita gente também, inclusive eu, a não surtar tanto. Mas é também parar pra pensar que, felizmente, a gente não tá mais nessa época e que agora a gente pode dedicar nosso tempo a outras coisas, que a gente precisa também dedicar nosso tempo a outras coisas, que tá tudo bem também se você começou a gostar de fazer outras coisas, que você tá querendo fazer outras coisas além de ler. E esse vídeo talvez possa ter ficado meio sem sentido, mas eu só queria falar pra vocês que isso também tá acontecendo comigo, e é isso um dos motivos que não tá mais tendo tantos vídeos sobre livros quanto antes, e isso é um dos motivos que também não vai ter vídeo de leituras do mês de abril, porque dos 6 livros que eu li no mês de abril, só teve um que eu não falei aqui no canal em outros vídeos, que foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. E eu vou esperar pra falar desse livro em algum outro momento, porque eu não quero misturar esse tema desse vídeo com o que eu achei desse livro, mas os outros livros que eu li esse mês eu já falei sobre aqui no canal, já tiveram vídeos ou só pra eles ou eu falei em algum dos vlogs, então vocês podem procurar aí pra assistir caso vocês não tenham assistido. E eu acho que esse vídeo também foi um desabafo, que eu tava precisando verbalizar essas coisas que eu tava pensando, pra eu também entender que tá tudo bem eu estar numa fase que eu não tô lendo tanto quanto o Lucas de 2021, porque eu fui ver esses vídeos de leituras do mês do ano passado e eu fiquei meio abublé das ideias, que eu fiquei, porra, eu lia 15 livros e agora eu li 6. E, tipo, a comparação, assim, sabe? Aí não tava fazendo bem. Aí eu tô querendo deixar claro pra vocês e pra mim que tá tudo bem e que não tem como ser a mesma coisa e não pensar na quantidade, mas sim pensar na qualidade de leituras. Porque mesmo eu tendo lido bem menos comparado ao ano passado, eu li muitos livros muito proveitosos e que mudaram, assim, minha vida e que foram livros incríveis e que foram ótimas experiências de leitura e que eu já compartilhei aqui com vocês elas. Então eu acho que isso é o mais importante de tudo. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês e que sirva de alguma coisa, caso alguém estivesse precisando ouvir isso ou refletir sobre isso. Deixa um like aí no vídeo, porque isso me ajuda demais. E se você chegou nesse vídeo por acaso também, se inscreve aí. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e tchau.